Olá, turma! Nossa aula de arte, hoje, dia 8/12, livro do quarto bimestre. Vamos fazer a revisão, que nós já encerramos o nosso livro. Nós estamos falando, terminamos a nossa aula passada falando dos tipos de animação, a animação tradicional, que são aquelas que são feitas toda à mão, né? Os desenhos, eles são pintados, fotografados e depois a animação ela é feita de forma de a fotografia, né? Ela é colocada de quadro a quadro e aí quando é acelerado vira uma imagem em movimento. Essa animação tradicional ela consagrou-se através dos estúdios Disney e da maioria dos desenhos animados na década de 20 até os anos 90. Hoje em dia, os desenhos ainda são feitos à mão, mas pintados e animados em computador. Aqui um exemplo, né, da mesa de luz, onde usaram muito, ainda se usa a mesa de luz para se desenhar. Tem alguns desenhos que são feitos inteiramente pelo computador, né, com programas, outros que são feitos inteiramente à mão. Esse aqui que nós vimos, que eles são desenhados à mão, depois pintados e animados em computador, é parte de alguns exemplos, mas tem alguns que são feitos ainda à moda antiga, né? Tem alguns desenhistas que ainda preferem, embora dê muito mais trabalho. As técnicas de animação, o desenho animado ele surgiu, né, no início do século XX, derivado de uma sequência de quadros feito à mão, e aí depois, quando são colocados em movimento, em projeção, a gente acaba tendo o movimento. A animação foi o gênero que mais utilizou o formato de curta-metragem, lembrando que curta-metragem tem até 30 minutos, passou de 30 minutos, não se classifica mais como curta-metragem. E, falando de animação, a gente tem um festival conhecido como Animamundi, que tem destaque, trazendo animações de todo o mundo. A palavra, animação, né? Ela significa dar vida e está relacionado a movimento. A animação digital 2D, ela é feita com programas, né, chamada de arte digital, e aí tem as características do uso de traços geométricos, cores chapadas, sem aquela ilusão tridimensional que o 3D tem, que aí a gente já passa para a animação em 3D. As animações 3D elas tornaram-se populares a partir do meados dos anos da década de 90, possibilitando novas maneiras de expressões, gráficos mais realistas e personagens com mais perspectiva, como a gente consegue ver aqui, volume, né? Primeiro, segundo, terceiro plano, coisa que a gente não fica muito bem definido nas animações em 2D. Algumas técnicas de animação, a mais antiga, a mais popular pelo menos, é o flipbook, que é essa que a gente vai desenhando folha a folha, e depois quando a gente passa rapidamente a gente tem a imagem em movimento. Cada desenho vai se deslocando aos poucos, página por página, e depois quando a gente passa as folhas rapidamente a gente tem a imagem em movimento. O stop motion, que é feito geralmente é feito de massinha de modelar, biscuit, mas pode ser feito de papel, BVA, qualquer material serve para fazer um stop motion. Só que aí tem que ter a paciência de ir fotografando quadro a quadro, movimento por movimento. Depois é só acelerar as fotografias e aí você tem um vídeo, né? Você tem a animação. Aqui é um exemplo daquela animação da Noiva Cadáver, que ela foi feita toda em stop motion. E é aqui os bonequinhos, né? Todo o cenário, todos os personagens. Esse tipo de animação custa muito porque precisa de muitas pessoas envolvidas, sem contar que ela é toda manual, né? Toda produção. Só depois, no final, que ela é passada para programas e até virar a animação. Então, fechamos a nossa revisão. Bons estudos!